começo essa live de hoje, a live Sendo Você, Mudando o Mundo, baseada no livro do Dr. Dan Heer, que é o cofundador de Access Consciousness. Para quem não sabe ainda, Access Consciousness é um grupo de técnicas, de ferramentas quânticas poderosíssimas e muito fáceis de aplicar. Bom, para quem não me conhece, sou Lia Ferreira, facilitadora de consciência e empoderamento pessoal, responsável também pela Expand Solutions, que é uma empresa que retomou suas atividades no pós-pandemia. Eu escolho continuar sendo educadora fora das salas de aula. Mas como assim fora da sala de aula, né? Lançando workshops, cursos, treinamentos dentro de empresas, né? Treinamentos corporativos. Trabalho muitas questões de autoconhecimento básicos, né? Eu trabalho questões envolvendo várias técnicas, não só o Access Consciousness, que são as ferramentas com as quais eu trabalho hoje, mas com mecânica quântica, frequência vibracional e muitos autores, tá? Noções, conceitos que eu fui adquirindo desde 2000 aí que eu venho no processo de autoconhecimento, tá bom? Vou compartilhando aqui com vocês. Bom, por que eu resolvi fazer essa live? Porque dia 22 de maio é comemorado anualmente o Dia Internacional do Sendo Você, né? Depois que o Dr. Dan Heer publicou esse livro e ele se tornou um best-seller, vem sendo comemorado no dia 22 de maio o Dia Internacional de Ser Você. Mas o que se comemora nesse dia, na verdade? A gente celebra a beleza de sermos nós mesmos, né? Porque aí reside tudo. Bom, vamos lá. Muitos de nós, né, principalmente nós que estamos aqui, o quanto que às vezes a gente já se sentiu estranho, já se sentiu esquisito dentro da própria casa, da própria família, dentro das escolas, dentro dos grupos que a gente pertence, dentro do trabalho, né? Quanto que a gente já foi chamado de ovelha negra, né? Quem nunca? Lembrei, né? Como eu me sentia quando era criança, né? Então, era assim, eu via meu pai, minha mãe e minha irmã como um núcleo familiar, como um clã. E eu era a observadora, né? Porque realmente tudo aquilo não fazia muito sentido para mim. Eu não entendia muito bem o que eu estava fazendo ali. Eu era sempre a estranha no ninho, era assim que eu me sentia. E eu me lembro que, porque eu me sentia desse jeito, tinha que criar situações que validassem isso. E um dia minha mãe disse assim, eu acho que você nasceu em família errada, em casa errada. Porque você gosta do bem bom, você gosta do que é fino, de glamour, e a gente não gosta disso, porque a gente é simples. E isso, de certa forma, criou em mim um estigma, uma crença, né? Óbvio, inconsciente, que por um bom tempo da minha vida, eu nem me importei com ela, ela estava ali guardadinha, eu não me importei com ela, e fui realmente galgar e buscar chegar, atingir os objetivos que eu desejava para mim, inclusive materiais, e consegui, né? Foi muito legal, foi uma experiência muito legal, eu cheguei muito longe. Só que, num determinado momento, como aquela crença estava instalada ali, e como eu não me sentia pertencendo ao meu grupo familiar, o que eu faço? Eu começo a tirar coisas de mim para poder validar que eu não fazia parte daquele clã, daquela família, né? E depois do Access, óbvio, né? Tudo ficou muito claro, né? Eu pertenço sim à minha família, eu amo a minha família, mas eu entro em permissão com as escolhas deles, mas eu escolho diferente para mim, né? E eu espero de verdade que eu possa ser inspiração para eles e para muitas pessoas, para elas poderem escolher mais da vida, né? Por isso que eu estou aqui hoje, né? Tentando ser contribuição, assim como pessoas foram contribuição para mim também um dia, quando eu não tinha clareza de que eu podia escolher as coisas mais grandiosas dessa vida, né? E assim, quanta frustração, quanta culpa a gente sente quando a gente se sente essa ovelha negra, quando a gente olha para nossa família e fala assim, cara, o que eu estou fazendo aqui? Né? Eu não pertenço a isso, eu sou diferente disso tudo. Sabe o patinho feio? Que ele, né?
acaba se desgarrando, é mais ou menos isso que a gente sente, né? Quem sente isso sabe bem o que eu tô falando. E aí, toda essa culpa, toda essa frustração, o que vai causar pra gente? Culpa promove autodestruição. Então, a gente não vai perder oportunidades de fazer mal para nós mesmos, porque a gente tá na culpa, tá no processo de culpa. Então, bora se libertar disso tudo? Essa foi a grande chave de virada mesmo para mim. Não existe culpa nem merecimento, só existem escolhas. E você pode escolher 10 segundos uma escolha diferente, você pode fazer uma escolha diferente. Então isso é libertador demais. E ninguém tem culpa porque a gente faz o melhor que é possível no nível de consciência que nós temos naquele momento em que nós escolhemos aquilo. Mas 10 segundos depois a gente pode escolher diferente. Olha que presente libertador que é saber disso, né? Quantas decisões, né? Quantas escolhas nós fazemos a partir do que seria melhor para o outro? Quantas decisões a gente toma porque é legal para nossa família? Eu vejo jovens, né? Quantos jovens estão escolhendo profissões porque os pais acham que isso é legal para eles? Quanto que existem de casamentos frustrados por aí, casamentos que não vão bem, porque as pessoas estão decidindo pela sociedade ainda, né? Isso está muito longe de ser uma apologia às separações, tá, pessoal? É só a gente ter clareza de que às vezes tem coisas que não funcionam para nós. Elas funcionam para todo mundo que está à nossa volta, mas não funcionam para nós. E nós temos que ter clareza disso para poder escolher diferente, tá? É só nesse sentido que eu estou dizendo isso para vocês. E aí, muitas pessoas me falam, né? Até numa live uma vez uma pessoa me perguntou, mas isso não é egoísmo? Pensar só em mim não é egoísmo? Aí, gente, eu fui procurar egoísmo no dicionário para ver o que quer dizer egoísmo, tá? Egoísmo é, segundo o dicionário, falta de altruísmo, ou seja, eu não tenho o olhar empático para o outro, apego aos interesses próprios, apego incondicional aos interesses próprios, falta de consideração com os outros, exclusão de pessoas e ser única referência para tudo. Aí eu pergunto para vocês, é sobre isso que eu estou falando? Quando eu falo em escolher o que funciona para mim? Não. Então não é egoísmo. É só eu me honrar, eu honrar quem eu sou, eu honrar as escolhas que verdadeiramente vão funcionar para mim, aquelas que vão criar mais para mim, aquelas que vão criar a vida grandiosa que eu estou esperando. Mas mais do que isso, a partir de criar uma vida mais incrível para mim, mais grandiosa para mim, eu posso ser a diferença que esse mundo requer. Eu posso me tornar inspiração para que outras pessoas façam isso também. E já pensou, isso vai aumentando, 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 e as pessoas todas vão se libertando dessa escravidão que essa sociedade nos coloca, que essa realidade nos coloca, e a gente pode escolher pelo que verdadeiramente nutre o nosso corpo e a nossa alma. E não porque é interessante para os outros, porque às vezes para eles é muito legal, mas para a gente não funciona, né? Olha quanto isso é libertador, né? E o quanto que eu clamo que vocês que ganharem essa consciência possam passar essa consciência para as pessoas que estão perto de vocês, né? Ou recomendar essa live, né? Se isso está sendo útil para você. Então, assim, quantas informações chegam até nós que a gente deixa dentro de nós em vez de compartilhar com as pessoas, né? Então, como seria se você pudesse compartilhar todas as informações que fazem sentido para você, para aquelas pessoas que você ama? É um convite que eu faço. Bom, aí vem a decisão de realmente sendo você mudando o mundo, ser você para mudar o mundo. Aí eu te faço uma seguinte pergunta: o quanto você está disposto a ser você para criar mais para você e mais para o mundo? Porque quando você cria mais, quando você é mais feliz, o que você é? Você é uma referência de felicidade para as pessoas. As pessoas se inspiram na sua determinação em ser feliz para elas poderem, é como se elas ganhassem um aval, como elas ganhassem um direito de serem felizes também. Porque o que a gente aprende? Que só vai para o céu aquele que
que é sofredor, que é batalhador, né? Tudo tem que ser com muito esforço, né? Tudo isso são crenças que vão sendo embutidas no nosso sistema de crenças, fazendo com que a gente haja, decida, escolha na limitação. O que o Axis faz? Como há uma proposta de expansão de consciência, a gente, a partir dessa consciência, vai para um espaço de infinitas possibilidades. Porque é isso, são infinitas possibilidades que estão diariamente disponíveis para nós. Nós temos um universo à nossa disposição 24 horas por dia. À nossa disposição. Então, percebam como uma coisa é tão expansiva e a outra é tão limitadora. É sobre isso que nós estamos falando hoje. E esse livro, pessoal, que inspira a live de hoje, ele fala muito sobre o quanto que a gente está disposto a escolher o que verdadeiramente funciona para nós. Ele fala sobre certo e errado, né? O que é certo, o que é errado? É certo para quem? É errado para quem? O quanto que a gente vive nas polaridades de isso é bom ou ruim, isso é certo ou errado, isso é feio ou bonito, né? São referências que criam parâmetros para que a gente viva dentro desse quadradinho aí, que a gente não expanda para todas as possibilidades que a gente tem. Ele fala sobre a conexão do nosso corpo com o nosso ser infinito, que é algo mágico, e sobre a importância do corpo, né? O nosso corpo foi desenhado para nos dar informações. Então, quando a gente se conecta com o nosso ser infinito, a gente pode alçar voos incríveis. Ele fala também sobre peça e receberás, né? Quanto que isso está na Bíblia, né, gente? Deus é o nosso Pai, é o nosso Criador. Ele sabe dos nossos desejos mais íntimos, das nossas necessidades, dos nossos objetivos, né? E eu estava comentando com uma pessoa esses dias, para mim isso vem de uma clareza muito grande isso. Como Deus confia no nosso saber, porque Ele colocou uma centelha divina, um pedacinho dele dentro de nós. Ele nos deu esse poder, que é o poder da escolha. E a gente veio aqui para escolher. E se a gente escolher algo que não está sendo bom, que não está funcionando para nós, a gente pode escolher de novo. Então, além de dar o livre-arbítrio, que é o poder da escolha, Deus deu a possibilidade de a gente escolher muitas vezes e escolher diferente. E aí eu te pergunto, é isso que você deseja? Se é, fica aqui comigo que eu vou falar até o final muitas coisas que vão ser significativas para você. Ele fala também sobre ser diferente, né? Isso que eu estava comentando no começo, né? O quanto que a gente sendo diferente, a gente se sente incomodado muitas vezes pelas pessoas. E isso é a nossa grande riqueza, é a diferença que a gente faz no mundo. Sobre viver em piloto automático. O que é piloto automático? Eu tenho uma programação mental e eu funciono a partir dela. Eu não saio dela para expandir minha consciência. Ele fala sobre magia, né? E magia, gente, é só a manipulação da energia a nosso favor. E quando eu falo em magia, não é eu escolher e cair no meu colo, né? É escolher. Eu posso fazer magia, mas eu tenho que ser o mágico. Eu tenho que fazer uma ação. As minhas escolhas requerem uma ação, algo prático, para que eu mande um comando para o universo. É isso que eu quero. E o universo, agora eu entendi. Você quer mais disso? Então eu vou te dar mais isso, porque é assim que funciona. E ele também fala do reino de nós, né? Aqui no livro, ele fala sobre o reino de nós. O que é o reino de nós? É quando eu crio para mim, mas eu crio também para as pessoas. No meu interessante ponto de vista, esse livro é um convite para a gente sair das ilusões dessa realidade. O próprio Axis Consciousness é um convite para a gente sair das ilusões, sair das mentiras que contam sobre nós, das mentiras que nós não podemos, que nós não somos bons o suficiente, que nós temos que viver a partir de uma escassez, de uma limitação, sendo que isso é limitador, isso não combina com o ser infinito que nós somos, isso não combina com a missão linda de sermos nós, que nós temos aqui nessa realidade, né?
E agora eu vou fazer uma pergunta um pouco mais profunda para você que escolheu ficar aqui comigo. Se estivesse sendo você, quem você seria? Essa é forte. Porque o que nós somos, gente? Mais uma vez eu vou dizer isso. Quando a gente é concebido, a gente é uma folha em branco, né? E aí, os pais vão escrevendo algumas coisas sobre nós. A gente vai recebendo muita informação, primeiro da família, depois da escola, depois dos amigos, dos grupos que a gente vai frequentando, depois da família que a gente constitui. E a gente vai recebendo informações e vai formando o nosso sistema de crenças, né? E se eu tirar tudo o que foi crença de outras pessoas que eu adotei para minha vida sem perguntar para mim se aquilo funcionava ou não, o que sobra? Né? Quem sobra? Isso sou eu, de verdade. E aí, quando a gente abdica, quando a gente lança a mão de todas essas crenças que não nos pertencem, mas que elas foram herdadas ou compradas ou emprestadas, né? Cria-se um vazio. Esse é o momento de preencher esse vazio com aquilo que verdadeiramente funciona para nós. É como o celular. Se ele está cheio, eu não consigo baixar aplicativos novos. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que deletar alguns aplicativos para poder inserir aplicativos novos. É esse o convite que eu faço para você. Mas assim, o que eu acho mais importante é a linguagem, é o conceito implícito desse livro, que é autoamor, que é autovalor, que não tem nada a ver com autoestima. Porque a autoestima tem a ver com a imagem que eu passo para as pessoas. E essa imagem, ela tem que ser aceita, acolhida socialmente. Então eu fico com uma autoestima alta quando existe um reforço, quando eu me produzo, por exemplo, e alguém reforça positivamente isso, né, nessa sociedade. Isso é autoestima. Agora, quando eu falo em alto valor, quando eu falo em autoestima, eu estou falando de coisas que estão fora, né? Coisas do ego, né? Coisas das questões socioculturais mesmo. Quando eu falo de alto valor, eu estou falando do meu ser infinito, do valor que eu tenho, independente da roupagem que eu esteja usando nesse momento, né? Está dentro, tem a ver com a minha essência. Percebe que é bem diferente alto valor de autoestima? Então, o quanto que o livro fala em nós sermos fiéis à nossa essência. O quanto que o amor próprio, ele pode nos conduzir no processo que cria muito mais para a nossa vida. E aí eu acabei achando um trecho de um blog que chama Eu Sem Fronteiras. Eu vou ler para vocês. O amor próprio cria a liberdade de expressar profundamente quem você é e a missão grandiosa que você tem nessa existência. Olha isso, gente. O amor próprio cria a liberdade de expressar profundamente quem você é e a missão grandiosa que você tem nessa existência. Qual que é a missão grandiosa? Ser você, mudando o mundo, sendo você. Tudo se liberta por meio da visão permanente do amor em si mesmo. Seja amor puro para consigo e terá tudo o que precisa para criar a própria vida. Olha se não é a mesma coisa que está sendo falada aqui no livro. Olha se não é a mesma coisa que Jesus veio ensinar para nós e que nós não entendemos até hoje. Então, vários mestres ascensionados, várias filosofias, várias religiões, várias pessoas vêm falando para a gente o quanto que é importante nós nos amarmos no sentido de nos honrar. Não é nos amarmos de maneira restrita. Eu gosto disso em mim, mas eu preciso melhorar isso. Nós temos que nos libertar dessas prisões que nós mesmos nos colocamos. Já é hora. Nós temos não, né? Nós podemos escolher isso. Aí vem a questão do julgamento, né? Do auto-julgamento. O Axis diz que a maior crueldade que a gente pode fazer com a gente é o auto-julgamento. E vocês já pararam para perceber que a coisa que a gente mais faz na vida é se auto-julgar?
a coisa que a gente mais faz é ir pro errado de nós. Todas as vezes que alguma coisa não dá certo, o que você fala em primeiro lugar? Ai, onde foi que eu errei? Essa frase virou célebre, né? Ela ficou assim, em contextos bem célebres mesmo. Onde foi que eu errei? Gente, vamos riscar isso agora? Vamos trocar por uma frase que eu uso muito na minha vida. O que está certo sobre isso que eu ainda não percebi? O que está certo sobre mim que eu ainda não percebi? Como nós criamos a nossa realidade a partir dos nossos pontos de vista, todas as vezes que a gente se julga, ou julga alguém, ou se julga, a gente está criando mais disso para a nossa realidade. Consciência é músculo. A gente tem que treinar todos os dias para ficar bom nisso. Não tem como. É 24 horas por dia treinando. Se você quer estar consciente, para você criar a vida que você realmente deseja, você tem que estar disposto a esse desafio de manter esse músculo, né, ativo, que é da consciência. Mas Lia, como que eu posso fazer para mudar tudo isso se eu já venho de um histórico de julgamento, de julgar todas as pessoas, de discordar das pessoas, das ideias das pessoas? Como é que eu faço para interromper esse julgamento? Sabe, como que eu faço para interromper o auto-julgamento que eu tenho de mim? Essa visão crítica que eu criei de mim a partir do que eu ouvi sobre mim de outras pessoas, mas que não necessariamente é coerente com a minha realidade, com o que eu verdadeiramente sou. Como é que eu posso mudar tudo isso e ser eu mesmo? Primeira coisa, gente, é entender definitivamente que 100% de tudo que nós criamos, a responsabilidade é nossa. Ninguém no mundo tem o poder de criar a nossa realidade a não ser nós mesmos. Nós podemos, às vezes, transferir esse poder para as pessoas, delegar esse poder para as pessoas, mas não funciona, porque a única pessoa que pode escolher por nós somos nós mesmos. A primeira pergunta é: você está disposto a abandonar todos esses conceitos pré-estabelecidos, essas crenças, todos esses julgamentos para ser você? E a outra coisa é: você está disposto a abdicar desses pontos de vistas para ser você e criar mais para você e para o mundo? Aí que está o segredo, tá? O segredo do segredo está dentro de você. Mas como é que eu tiro isso, Lia, para fora? Bom, primeira coisa, você tem que acreditar que isso é possível. Você tem que acreditar que 100% da responsabilidade é sua e você tem que escolher algum caminho para você seguir. Pode ser a autoobservação. Eu comecei dessa forma. Me parei em Access Consciousness por ser mais rápido. É assim que eu vivo, pessoal. Em plenitude, desde que eu conheci o Access. O autor, do livro, o Dr. Dan Heer, coloca aqui umas reflexões para a gente fazer. O que define você? Quem você seria sem o seu nome? Já parou para pensar nisso? Quem você seria se você não fosse você? Se você não tivesse nenhum passado, o que seria possível você criar na sua vida? Se você não tivesse nenhum passado, o que seria possível você criar na sua vida? Se nada de você fosse definido, o que você julgaria? Se nada de você fosse definido, o que limitaria você? Então é com essas reflexões que eu vou fechando essa live, esse momento nosso juntos aqui. Eu quero agradecer a presença de todos vocês. Então meu convite aqui é para que você se honre cada dia mais, sendo você, mudando o mundo.